O poder da mulher que ora. Livro de Stormy Omartian. Capítulo 6. Senhor, mostra-me como assumir o controle de minha mente. Lembro-me de certa sexta-feira à tarde, quando meu marido estava viajando e cada um de meus filhos tinha ido para a casa de um amigo passar a noite. Com todo mundo fora de casa, era uma oportunidade rara de eu ter algum tempo de silêncio e poder escrever bastante. Para minha grande surpresa, porém, senti uma terrível solidão e tristeza depois que eles saíram. Pensei em tudo o que estava errado em minha vida, o que me fez ficar desesperadamente deprimida. Era tão horrível que eu não conseguia pensar em mais nada. Esses pensamentos me paralisaram a ponto de eu não ser capaz de ligar para ninguém, ir para lugar nenhum, pôr em dia a correspondência ou fazer qualquer serviço da casa. E obviamente acabei não escrevendo nada. Fiquei sentada no quarto com a Bíblia aberta no colo e chorando. Senhor, mostra-me o que há de errado comigo e o que eu devo fazer sobre isso, orei. Vou jejuar até ouvir tua resposta ou até isso ser quebrado. Jejuei durante todo o dia de sábado e até a noite. Por volta das 4 da manhã de domingo, acordei com uma profunda ansiedade em minha alma. Eu me levantei e comecei a ler a Bíblia. Quando meus olhos encontraram as palavras de Isaías sobre colocar vestes de louvor em vez de espírito angustiado, em Isaías 61:3, soube naquele instante que estava lidando com um espírito de angústia. Não havia nada de errado comigo nem com a minha vida, mas o inimigo estava tentando me fazer acreditar que havia. Durante os 20 minutos seguintes, cantei louvores a Deus e falei sua palavra em voz alta. Disse ao inimigo para se afastar de mim e agradeci ao Senhor por me dar autoridade para fazer isso. Então, de modo absolutamente claro, senti o manto escuro e pesado da opressão espiritual sendo tirado de cima de mim. Aconteceu de maneira tão súbita e completa que me dei conta de que estava lidando com um ataque direto e específico do inimigo. Ao refletir sobre isso, creio que esse ataque se deu pelo fato de eu estar no meio do processo de elaboração do livro O Poder da Esposa que Ora, e o inimigo estar tentando me fazer desistir. Mas aconteceu o contrário. Nos dias que se seguiram, tive uma nova visão para a minha vida e para o futuro e renovei o compromisso de identificar as mentiras do inimigo e resistir a elas. Percebi que deveria ter percebido as mentiras dele no momento em que entraram em minha mente, em vez de considerá-las a verdade. Assuma o controle. Uma grande parte do processo de enfrentar o inimigo de nossa alma é assumir o controle de nossa mente. Como a Bíblia diz, devemos aprender a levar cativo todo pensamento, segundo Coríntios 10:5. Para mim, como recém-convertida, foi uma revelação espantosa saber que não precisava dar atenção a todo pensamento que viesse à minha mente. Podia escolher ouvi-lo ou não. Muitos assassinos seriais relatam que ouviram vozes em sua cabeça que lhe diziam como matar e só seguiram as ordens. Quando as pessoas não são ensinadas a discernir as vozes em sua mente, não reconhecem a voz do diabo. Ele é um enganador astuto que chega a cada um de nós e tenta colocar mentiras em nossa mente. Precisamos estar preparadas para ele. As mentiras em que acreditamos. Você já deve ter pensamentos que ficam se repetindo sem parar na mente como um velho disco riscado? Já lhe ocorreu algum pensamento que causasse uma sensação física, como dor no peito, frio na barriga, nó na garganta, fraqueza nos braços e nas pernas, lágrimas, irritação no rosto e pescoço? Sua mente é atormentada por pensamentos do tipo, e se? Como, e se eu pulasse da sacada? Ou, e se eu batesse o carro naquele muro? Você já teve pensamentos do tipo, se ao menos? Como, se ao menos eu tivesse dito alguma coisa? Você já teve pensamentos de autopunição? Ninguém se preocupa comigo, sou uma fracassada, eu não valho nada, nada do que eu faço dá certo? Se você já teve pensamentos como esses, saiba que não se trata de Deus dando-lhe uma revelação para a sua vida. É o inimigo tentando assumir o controle de sua mente. A vida tem muito sofrimento, mas com frequência sofremos sem necessidade por causa das mentiras em que acreditamos a respeito de nós mesmas e de nossas condições. Aceitamos como verdade as palavras que são colocadas em nossa mente pelo inimigo, que quer nos ver destruídas. Podemos ficar temerosas, deprimidas, solitárias, zangadas, em dúvida, confusas, inseguras, desesperadas, abatidas, preocupadas e cheias de autopiedade, tudo por causa das mentiras em que acreditamos. No entanto, podemos vencer cada uma dessas mentiras com a oração, a fé e a verdade na palavra de Deus.
É preciso, porém, que você tenha consciência de que uma das táticas do inimigo é tentar tomar de você a palavra de Deus. Ele a levará a questionar a palavra de Deus como fez com Eva no jardim. Será que Deus disse isso mesmo? Será que é isso mesmo que ele quer dizer? Será que Deus vai mesmo se importar se você fizer isso? Deus se preocupa mesmo com você? Em seguida, vai desmentir a palavra de Deus. Deus não disse isso, Deus não se importa com isso, Deus não acha que você é assim tão valiosa, Deus está deixando de lhe dar boas coisas. Quando lhe vierem à mente pensamentos que comecem a questionar e contradizer a palavra de Deus, é sinal de que você está sendo enganada por seu inimigo. Lembre-se de que há caminhos que ao homem parecem direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Provérbios 14:12. Certos pensamentos podem parecer corretos para você, mas quando você os coloca ao lado da palavra de Deus, a mentira é exposta. O engano é o plano contínuo de ataque do inimigo. Jesus disse que o diabo foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala o que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. O único poder que o diabo tem é o de levar as pessoas a acreditar nas mentiras dele. Se isso não acontecer, ele não tem poder de realizar seu trabalho. Escolha seus pensamentos com cuidado. Você tem uma escolha quanto ao que vai ou não vai aceitar em sua mente. Você pode escolher levar cada pensamento cativo e ter em você o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2,5. Ou pode permitir que o diabo alimente você com mentiras e manipule sua vida. Todo pecado começa com um pensamento na mente. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Marcos 7, 21 e 22. Se você não assumir o controle de sua mente, o diabo o assumirá. É por isso que você deve ser diligente em monitorar o que permite que entre em sua mente. A que programas de TV você assiste? Que revistas e livros lê? Que músicas, programas de rádio ou CDs ouve? Eles enchem sua mente de pensamentos retos e alimentam seu espírito para que você se sinta enriquecida, esclarecida, em paz e abençoada, ou eles a desgastam, fazendo-a sentir-se vazia, confusa, ansiosa ou temerosa? Porque Deus não é de confusão, e sim de paz. 1 Coríntios 14, 33. Quando enchemos nossa mente da palavra de Deus e de bons livros e revistas escritos por pessoas nas quais o Espírito de Deus habita, e ouvimos músicas que o louvam e glorificam, não deixamos espaço para a propaganda do inimigo. Se você quer determinar se seus pensamentos são do inimigo ou do Senhor, pergunte a si mesma: eu escolheria ter esses pensamentos? Se a resposta for negativa, então provavelmente são do inimigo. Se, por exemplo, você está sentada na igreja e de repente visualiza o coral inteiro nu, reconheça de onde isso está vindo. Em vez de se martirizar por ter pensamentos impuros, diga ao inimigo que saia da sua cabeça, pois você não vai permitir que sua alma seja depósito para o lixo dele. Diga-lhe que você tem a mente de Cristo e que não dará ouvidos a qualquer coisa que não esteja de acordo com ela. 1 Coríntios 2,16. A recusa a alimentar a iniquidade em seus pensamentos é parte do processo de resistir ao diabo. Quantas pessoas não conhecemos que deveriam ter feito isso e não fizeram? Você não precisa conviver com a confusão ou opressão mental. Você não precisa mais andar como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Efésios 4, 17 e 18. Em vez disso, você pode ter clareza e conhecimento. Mesmo que seu inimigo tente convencê-la de que seu futuro é tão desalentador quanto o dele, ou de que você é um fracasso sem nenhum propósito, valor, dons ou capacidades, Deus diz exatamente o contrário. Creia em Deus e não dê ouvidos a mais nada. Minha oração a Deus. Senhor, ajuda-me a nunca trocar tua verdade por uma mentira. Revela-me onde aceitei uma mentira como se fosse verdade. Ajuda-me a discernir claramente quando é o inimigo quem está falando. Não quero ter pensamentos tolos ou fúteis ou dar lugar a pensamentos que não vão te glorificar. Romanos 1, 21. Não quero andar de acordo com meus próprios pensamentos. Isaías 65, 2.
Quero levar todo o pensamento cativo e assumir o controle de minha mente. Tua palavra é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4:12. Ao ler tua palavra, que ela possa me revelar qualquer pensamento incorreto que haja em mim. Que tua palavra possa estar gravada de maneira tão profunda em minha mente que eu seja capaz de identificar uma mentira do inimigo no instante em que ouvi-la. Espírito da verdade, conserva-me livre do engano. Sei que tu me deste autoridade sobre todo o poder do inimigo. Lucas 10:19. E portanto ordeno que o inimigo se afaste da minha mente. Recuso-me a ouvir mentiras. Obrigada, Senhor, pois eu tenho a mente de Cristo. 1 Coríntios 2:16. Quero que teus pensamentos sejam meus pensamentos. Mostra-me o ponto de minha mente que estou enchendo com coisas que não são retas. Ajuda-me a resistir e, no lugar delas, encher minha mente de pensamentos, palavras, músicas e imagens que glorifiquem a Ti. Ajuda-me a pensar no que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, que tenha alguma virtude e seja digno de louvor. Filipenses 4:8. Aproprio-me da moderação que Tu me deste. 2 Timóteo 1:7. As promessas de Deus para mim. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10:3-5. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Romanos 8:6. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Efésios 4:22-24. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Isaías 26:3. Fim do capítulo 6.